social, as organizações pressionaram a gestão que entrou, né? Foi da prefeita Marta Suplicy, né? Porque elas não conseguiriam se adequar ao atendimento 0 a 3, porque elas já tinham crianças de 4, 5 e 6 anos matriculadas, e a educação também não poderia receber essa quantidade de crianças. Então, houve uma necessidade das duas secretarias sentarem, dialogarem, e aí começa efetivamente o processo de transição. No ano 2000, né? 2000. Mas as negociações da gente conversar... As negociações em 2000. Em 2001 a gente cria a equipe de transição de creches formada paritariamente por pessoas da Secretaria da Assistência Social e por pessoas de SME. Então era uma equipe de transição responsável, ligada aos gabinetes dos secretários da Educação e da Assistência Social, que eram pessoas responsáveis. A equipe era responsável por todas as discussões, organizações, todo o planejamento da transição efetiva das creches para a Secretaria de Educação. Vocês se reuniam em quanto tempo? Nós tínhamos um calendário. Praticamente. Nós tínhamos um calendário. Uma vez por semana a gente se reunia, não é? A equipe, necessariamente, eu acho que era toda quinta-feira que a gente se reunia. E nós tínhamos essa equipe central, que por sua vez tinham equipes descentralizadas, nos mesmos moldes que a central, nas regiões. Então, em cada DRE, que na época era a NAI, né, tinha uma equipe de transição formada pelo pessoal da educação e pelo pessoal da assistência social, quer dizer, as supervisões regionais da assistência também discutiam nos territórios as necessidades e as articulações para a transição. E nós tínhamos dois tipos de encontros. A gente tinha um encontro semanal com essas equipes de transição das regiões de educação, tá? E a gente levava daí as questões trazidas por essas equipes para a equipe central, para a equipe de transição central, que éramos 6 pessoas, né? Pela Emília Cipriano, eu, o Antônio pela educação, não é? Que coordenávamos, que por sua vez a gente tinha a nossa equipe, que tinha a Maria Helena, tinha a Maria Alice, tinha a Rosana, tinha outras pessoas, Azuleide, e tinha por SAS, você, a Ana Luísa e a Giane. E a Amélia. Porque alguém se lembra quando que essa comissão se desdobrou em duas? Porque nós tínhamos duas modalidades de creche, né? A gente fala 2 problemas. A rede direta, né, que dependia de uma passagem específica, e a rede conveniada, que demandava toda uma metodologia nova de trabalho, porque ela era regida pelo sistema de convênios. Eu só não me lembro quando... Você passou por Isso. E eu não me lembro quando que essa comissão se desmembrou em duas para a gente discutir a questão de convênios. Que foi assim, na passagem das diretas, passou as diretas 2001. A gente viu que a passagem das conveniadas ia ser um processo mais complexo, mais discutido, onde nós traríamos para nós um mundo que a gente desconhecia absolutamente, que é o mundo das parcerias. Foi aí que nós pedimos que você, a Ana Luísa, viessem, e outras pessoas nas regiões também. Na região também. A Piedade, viessem fazer parte do quadro da educação, viessem trabalhar conosco, né, na educação, porque vocês tinham que trazer esse expertise para nós, que era um mundo completamente diferente, que além do mundo de faixa etária diferente, era o mundo das parcerias, que para nós não sabemos fazer isso. Como se faz convênio? O que é isso? Que instrumento é esse jurídico? Que está em jogo? A educação teve que se operacionalizar para desenvolver um sistema de convênios, porque até então ela tinha poucos convênios, né? E ela iria receber em torno de 500 convênios de uma vez. Como que a gente gerencia isso? Não só aqui em termos de gabinete, mas nos NAIs, né?
como que você cria um sistema de supervisão, como você cria um sistema de monitoramento dessa rede conveniada. Então essa comissão se desdobrou. Eu não vou lembrar quem são os representantes, mas eu lembro que a Ana estava, né? A própria Zuleide Cordeiro, a Rosana Mares, eu, Ana Luísa, a Aparecida Castro, eu acho que eu esqueci alguns, é claro, né? Eu acho que você também acompanhou, né, Antônia, essa parte da incorporação dos governos. Já não estava, mas foi assim, um trabalho árduo, né, da gente trazer essa metodologia, porque o sistema de parcerias, ele implica uma nova maneira de pensar, né? Não é simplesmente um contrato, tá? Não é simplesmente você pegar uma organização, contratar para a execução de um serviço. A parceria é um trabalho que implica na igualdade do diálogo, da troca, do desenvolvimento de uma proposta, né, conversada e que seja razoável para ambas as partes. E isso era uma coisa que a própria secretaria, de onde veio os convênios, tinha alguma dificuldade, e eu imagino, né, na educação, que ainda não tinha vivenciado essa situação. Toda a proposta de adequação pedagógica do trabalho foi feita posteriormente, né? Eu acho que já na época que eu passei para a educação infantil. E mais ou menos é o que eu me lembro. Se alguém puder contribuir mais alguma coisa. Acho que veio junto com essa a nossa maior preocupação é que as creches entrassem pela porta da frente da secretaria. Porque nós eram mundos diferentes, eram mundos onde, na educação infantil, creche e as EMEIs viviam mundos completamente diferentes, né? As creches com toda a história das mães, do movimento de mães por creches, uma rede eminentemente formada por pessoas, parte concursada e grande parte contratadas. Foi moeda de troca política durante anos, vaga de creche, né? Então era um mundo que, embora não quisesse ser assistencialista, era um mundo da assistência e que a gente queria imprimir que a entrada para a educação não fosse só assumir um caráter eminentemente educacional, mas era trazer esse mundo pela porta da frente. Porque a educação tinha uma série de preconceitos em relação à assistência e vice-versa. Então a gente queria muito que nesse trabalho viesse pela porta da frente, para que as escolas pudessem não ficarem tão amedrontadas, porque inicialmente as pessoas ficaram muito amedrontadas. Como é que a gente vai para esse mundo que é todo quadradinho, que é tudo certo, que é tudo controlado, não existe um professor sem sala de aula? E no mundo da assistência, esse controle dessa caixinha não era feito desse jeito. Por exemplo, um exemplo que eu lembro para nós foi, a gente ficou, nossa, para nós existe um professor enquanto existe uma sala de aula, né? Não existe um professor sem uma sala de aula dentro da estrutura, né? Em SAD a gente foi entender que os recursos humanos eram em função de um projeto arquitetônico. Então, quando se implantava uma creche, você tem um projeto arquitetônico X para atender X crianças e com X recursos humanos, que não necessariamente correspondia auxiliar de desenvolvimento infantil na época para um agrupamento. Então a gente chegou a pegar inicialmente creches que tinham 70 crianças e 50 funcionários. Que para nós era uma coisa maluca. Como é que é isso, né? E é porque a organização da assistência era outra. Não necessariamente eu tinha um agrupamento para uma educadora. Mas eu acho que nesse processo que vocês contam, acho que a grande sacada e acho que foi a sensibilidade da equipe de transição, de ouvir essa base, né? De ouvir, porque até pela história das creches, né? Que vieram de um movimento social, de luta social, né? A participação era muito requerida, na verdade. A gente
a gente brigava por participar. Né? Então, eu acredito que a grande sacada da equipe de transição foi essa. Chamar a rede, escutar a rede. Eu acho que eu participei na época de um dos grupos de transição na região de Campo Limpo. Na época eu estava em Campo Limpo. Né? E muitas coisas que aconteceram, nós nos sentimos escutados. Né? Então, acho que essa foi uma grande sacada, que de alguma forma também nessa discussão apareceram as diferenças regionais. Por exemplo, Campo Limpo e Butantã, ainda na assistência, tinham um grande viés já do pedagógico. Nós fazíamos, eu lembro, nós participamos de várias semanas da educação realizadas pela assistência social e não pela... Se hoje a gente tem alguns profissionais que hoje atuam com a faixa de 0 a 3, eles não nasceram na educação, eles nasceram na assistência social. Né? Então, instituições formadoras, hoje, elas nasceram da assistência social. Né? Tem até uma portaria de 93, as diretrizes pedagógicas, que foi um marco, né, para as creches, um avanço imenso. Que eu também estava nesse trabalho. Então, deu a possibilidade. E a educação acolheu. Sem linguagem, E acho que deu a possibilidade de enriquecer a discussão, também mostrar essas diferenças regionais. Né, realizadas na assistência. Então, minimizou um pouco essa... Agora, ainda existia um grande ranço entre, né, assistência e educação, assistência, pela diversidade, enfim, pela formação. Acho que tem aí uma grande... E ele persiste de algumas formas assim, mais, né, disfarçadas, mas eu estava pensando... E eu considero, por exemplo, alguns marcos desse processo de transição. Primeiro, foi a incorporação desse quadro de professores com saberes diferentes, com uma cultura institucional diferente. Né? E teve a preocupação mais da educação que estava recebendo, né? Em acolher, em escutar esse grupo de profissionais que veio da assistência social. Nós temos dois momentos muito claros. O processo da rede direta foi um, né? Ele envolveu a passagem de bens profissionais, de recursos e uma posterior capacitação para adequação ao quadro de recursos humanos. Né? E nós temos aí a questão da passagem da rede conveniada, que também as organizações que mantinham os convênios estavam vivendo questões de readequação na assistência social também. Então eu gostaria de relatar que foi um processo para eles muito difícil, muito complicado, porque a assistência social com a passagem das creches começou a entrar no eixo da assistência, né? A descobrir seus marcos legais, a descobrir o seu rumo. E isso mexeu com a questão da parceria com as organizações e elas também se sentiram cutucadas na educação. Isso eu acho, hoje, né, eu consigo analisar que fez as organizações se profissionalizarem. Né? Hoje elas capacitam o seu quadro gerencial, elas foram atrás de capacitação. Aí eu vejo um dos primeiros nós, né, desse processo de transição, tanto da rede conveniada já aqui, né, passada, mas não integrada, como da rede conveniada passando, né, e ainda não integrada, que do grande movimento que a gente escutava na rede, a creche cuida ou a creche educa, né? E para mim também isso foi um aprendizado, né? O que a creche faz? O que a educação faz? Um só cuida, um só educa? Essa discussão foi, eu acho que a mais importante e que envolveu a rede como um todo. E que contaminou os dois lados. E eu acho que até hoje, né? A gente nesses anos todos, desde 2002 até agora, né? Eu tenho trabalhado na formação desses educadores das creches. E esse ainda é um dilema que persiste, não tão forte como no início
nos 2002, 2003 e 2004, no início, mas hoje ainda nós temos ainda dificuldade, né? Central ainda. É central ainda. O que é esse trabalho dissociado? Né? Uma educação cuidadosa, né? E um cuidado que educa. Né? Então é uma questão posta ainda e que a gente, nesses anos todos com formações, e ainda exige mais formações ainda continuadas. Agora, o que eu queria lembrar, né, que é dessa questão da transição, o que eu me lembro muito forte dessa época é a alegria das ADIs estarem passando para a educação. Eu me lembro muito de um evento que teve com a Fúvia, lá no sindicato delas. E eu me lembro desse dia, assim, esse dia foi marcante, foi dia 27 de julho de 2001, foi uma sexta-feira, porque ocorreu um outro evento trágico, mas que eu me lembro bem, que eu saí de manhã para esse evento. Foi um evento que a fala da Fúvia foi muito enfática e tal, e as ADIs, assim, a Marta Suplicy chegou também no evento, e foi um evento, assim, acaloradíssimo, assim, as ADIs estavam, assim, felicíssimas, né? Então, assim, por estarem passando, como que se, agora estão reconhecendo, quer dizer, a leitura, né? Agora estão reconhecendo o nosso trabalho, né? Nós não somos mais auxiliar, mas nós somos professoras, porque, na verdade, elas entraram para a carreira de professor na época, né? Então, eu acho que... Depois do curso. Sim, depois teve a DEI Magistério, e depois eu participei do PEC, Formação Universitária. Que elas podiam ser professoras, a gente não estava dizendo, isso que eu deixo claro, assim, a formação ela veio, mas como um reconhecimento formal, mas a gente estava reconhecendo que elas eram professoras e não auxiliares. Isso, e aí teve, claro, o ADI Magistério e depois o PEC Formação Universitária, que eu trabalhei de 2002 até 2008, né, com esse pessoal que veio das creches, da educação infantil, enfim. E aí, por exemplo, essa questão de trabalhar junto, né, essa questão da educação continuada ainda persiste, porque eu me lembro que o PEC, depois das pesquisas que fizeram a partir da formação universitária, muitas pesquisas mostram que foi uma coisa aligeirada e não sei o quê, mas eu acho que foi importante na época existir, né, para, digamos assim, legalizar uma passagem, né, desses educadores, e que é uma questão ainda que é aquilo que você falou, a formação inicial ainda não está dando conta mesmo de saber quem é essa criança, né? Ainda mais com as novas pesquisas sobre os bebês, né? Eu acho tem aí um dado que a gente está um pouco olhando muito para nós mesmos, para dentro da sala e para dentro da educação. E que a gente está olhando pouco com quem a gente se relacionar. De fora, as organizações e os sindicatos. Isso. Que não aliviaram mesmo. A Claudete, eu já vi a Claudete. Nós tínhamos reuniões, nós tínhamos um grupo de trabalho que era formado por representantes dos sindicatos e das organizações sociais, que também era a gente considerava como focos da transição. Nada foi passado ou publicado sem a anuência deste grupo. Inclusive, não sei se vocês lembram, no final de 2001, a gente publica o decreto, mas junto com o decreto a gente publica um documento extremamente extenso e detalhado sobre os rumos da transição, quer dizer, o que tinha ocorrido e o que a gente planejava que fosse feito, que foi acordado e consensado com todos os sindicatos e representantes das organizações da sociedade civil, que na época eram as entidades da assistência. Acho que a gente está olhando muito aqui para a educação e para a assistência. E esse outro tripé era tão importante quanto, porque já que a gente tinha que casar os interesses dos trabalhadores das duas secretarias, porque havia aqui dentro da educação uma rejeição absoluta, porque na prática significa você pegar um funcionário de uma secretaria, levar para outra e dar um aumento significativo salarial. Na prática era isso. O que a educação falava era isso. Então, você está tirando agora o dinheiro da educação para pagar o dinheiro da assistência.
na prática. Então você tinha que negociar isso muito bem com os sindicatos. Precisava que eles compreendessem que não se tratava de ficar cuidando e educando. Não, a gente já teria que ter tido a obrigação, lá em 99, de ter feito isso. A gente já estava atrasado. A gente agora só estava tendo que correndo atrás para dar conta disso. Não favoreceu. Então, precisava negociar. E olha, a gente tinha, na época, o Sindicep com a Claudete na frente. O Cláudio Fonseca, na época, já era CPM. Sinesp, Tem algumas coisas que não mudam. Não só tínhamos o Simbifir e o Citraenfa do lado da Smart. Então, todos os problemas. então vinha, e isso era uma reunião super tensa, mas muito tensa, porque quando a gente colocava uma minuta na mesa para conversar, e era para conversar, não era para impor. Para publicar, não era só para conversar, como a colega falou, era uma coisa muito negociada, com as tensões naturais de você ser governo, de você ser sindicato ou organização, com essa tensão natural, mas era para conversar. E eles achavam sempre que a gente estava armando contra eles. A sensação deles assim, esses caras estão armando e vão pegar os nossos associados na esquina. Não, e havia uma disputa de roubar a gente para o Ah, sindicato. e tinha mais essa. Tinha mais essa. O pessoal do Sindicep falou, não, vai transformar em professor, vai todo mundo para o CPM. Tinha mais essa. Porque era uma questão de status mesmo. O Sindicep não era historicamente um sindicato de professores. Não é. Então, e não é. E houve essa debandada. Então, o Sindicep queria que a transformação de professor, mas não queria que perder os seus sindicalizados. No fundo, você tem uma raiz aí, hoje você tem o CEDIM, a raiz da formação do CEDIM está aí. A cisão, ela começa aí. Não é os interesses. Alguém enxergou uma possibilidade. O problema dos sindicatos é que não havia nem coesão entre os sindicatos. Na verdade, já tinha a tensão das próprias secretarias e a tensão entre os sindicatos. Assim, você vai tirar associado meu, na verdade, talvez esse ainda seja um problema que a gente ainda não resolveu, que é a questão da igualdade entre os profissionais. Então, assim, ainda há uma grande... Nós temos aqui hoje um exemplo. Um grande rombo. Nessa roda aqui, nós temos a Piedade, que ainda mantém o cargo da assistência. E ela está há quantos dias na educação? Só desde 2003. Exatamente, mas inclusive na questão de horário de trabalho, nas condições de trabalho, ainda na questão arquitetônica, se a gente for pensar, os 6 hoje ainda não tem uma estrutura que a educação, na verdade, que as EMEIs têm, né, para tratar com a sua clientela, né, com os seus alunos, enfim, com os seus profissionais. Então, ainda existem desafios, mas que a gente não consegue, eu acho que inclusive porque não há uma coesão entre os próprios sindicatos que ficam tensionando, cada um tentando avaliar o que é melhor para o seu segmento. Agora, ainda olhando para dentro, tem um dado que remete à questão da organização que eles não estavam falando. Quando você traz as crianças da assistência para a educação, um dos problemas que a gente teve aqui dentro da Secretaria foi com o Centro de Informática, na época Centro de Informática, que queriam caracterizar uma pessoa de 6 meses de idade como aluno. A tentativa era a seguinte: tá bom, nós aceitamos, mas aqui dentro todo mundo chama aluno. Aqui dentro todo mundo é classe, e aí nega toda a história da assistência. Portanto, você tratava só. Ele era usuário. Estava em grupo, passou a ser aluno em sala. Opa, deixa eu ver se eu gosto dessa brincadeira primeiro. Né? Então, porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma coisa é fazer o trabalho, agora tinha que ir para dentro da Secretaria de Educação
fazer uma revisão profunda para poder entender o mundo da assistência. E saber que o mundo da assistência era tanto pedagógico quanto era o que a gente fazia aqui. Só que ele trabalhava com uma outra faixa etária que não podia ser encarado da forma com a qual a gente encarava. Então você não vai formar classes. Você não vai ter. Eu tenho 30. Não, desculpa. Eu não tenho 8 alunos naquela classe. E isso teve que fazer uma remexida aqui no Centro de Informática para se adequar à assistência. Mas acho que era mais do que a nomenclatura, que é o ponto que você está trazendo. Incorporar a faixa etária de 0 a 3. A faixa etária de 0 a 3 e entender, por exemplo, como gestora hoje, eu consigo até detectar algumas questões. Na assistência nas creches, nós tínhamos as crianças consideradas como sendo da unidade. Por isso, talvez mais difícil de encaixar criança na sala, porque você tinha uma ideia de que você tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer reuniões mais integradas, as pessoas se disponibilizavam a fazer as reuniões integradas, porque foi uma conquista difícil para a gente fazer as tais das reuniões ainda na assistência, né? Em que a gente brigou para manter as reuniões pedagógicas, mas eram paradas pedagógicas na assistência, e a gente brigou para ter isso, né? Então as pessoas se reuniam fora do seu horário, ou combinavam fora do horário, né? Ou de manhã ou à tarde, faziam. E com essa coisa um pouco da rigidez da educação, fica assim, não, agora eu tenho direito, eu posso escolher se eu venho de manhã, se eu venho à tarde, essa criança não é minha, essa criança é sua, e que a gente tinha isso um pouco mais aberto na assistência, dizendo assim, nós tínhamos crianças da unidade, nós tínhamos famílias que eram acolhidas na unidade como sendo membros da comunidade e que tinham um grande papel dentro da escola, dentro das creches. E na escola isso meio que... A família também ainda é uma questão que precisa ser discutida melhor na educação. E a questão do trabalho com família, acho que a Piedade pode lembrar disso, sempre marcou o trabalho de creche, desde o começo, né? E é muito forte, é uma das prerrogativas de uma creche, é o acolhimento, é o trabalho com essas famílias das crianças. Com a passagem das creches, a assistência social parece que perdeu a mão. Então hoje eu encontro organizações com trabalhadores que já estão há 10, 15, 20 anos dentro de um serviço, ou dentro da própria municipalidade, que falam, eu não sei, preciso de curso para trabalhar com família. Nós acabamos por perder uma parte muito rica da nossa cultura e nós não tivemos na assistência o mesmo cuidado que a educação está tendo agora de deixar isso marcado, né? Porque mesmo que essa transição não seja só composta por pessoas, foram estas pessoas que estão aqui, algumas que não estão, né? Quero lembrar da Ana Luísa Tomazelli, da Regina Belo, que são pessoas que contribuíram demais para esse processo de transição, a Jeane. Então, foi possível porque as pessoas se disponibilizaram a fazer isso, né? Eu acho que não sei se é perfil humano, perfil profissional, porque o momento da transição também coincidiu com a febre dos céus. E eu lembro de um papel na porta da educação que estava escrito, a prioridade é o céu, tudo mais pode esperar. Eu lembro desse papel colocado. Então a gente tinha que brigar também, a equipe de transição, né, pelo espaço da acolhida justa desses equipamentos. E também entender que para os professores que estavam aqui, foi difícil essa integração, né? Para todo o quadro de recursos humanos da educação, essa integração foi difícil. Eu não sei se ela já está concretizada no momento atual, né? Mas assim, eu posso relatar aqui na assistência, nós sentimos essa perda das creches. Porque as pessoas começaram a falar, se eu não supervisiono creche, educação infantil, o que eu faço? Como é que fica essa questão, né, do meu trabalho, do meu cotidiano agora, que eu não tenho mais essa parceria com a organização, com a creche direta, com a creche indireta, né?
Mas o que tranquilizou, eu acho, muito a cidade foi justamente o perfil das pessoas que acompanharam a transição, né? Tanto do comecinho, né? Quanto dessa continuidade, porque esse processo que foi desencadeado pela primeira comissão, ele foi incorporado depois pelo grupo de educação infantil, quando ele criou o grupo intersetorial, né? Que nós tínhamos reuniões praticamente quinzenais com representantes das organizações para criarmos uma proposta de trabalho adequada para a faixa etária de 0 a 6. Acho que é importante a gente recuperar um pouco também a questão da transição das conveniadas, né? Porque foi muito mais traumático do que das diretas, né? Porque se o funcionário da direta demorou para se sentir parte da educação, o da conveniada muito mais, até pela questão da formação inicial, que muitos não tinham. Na rede conveniada nós tínhamos diretores que não eram da área, né, da pedagogia, da educação. Então foi difícil, e difícil até pela característica do repasse de recurso financeiro, né? E a aceitação dessa rede lá na ponta, né? Eu fiz parte eu estava na Penha na época, né? E foi lá que nós implantamos o setor, né? Foi muito difícil, tanto para as organizações como para a supervisão escolar, para o funcionário que começou a lidar com a prestação de contas e que nunca tinha visto isso. Então, foi muito importante o papel das equipes, né, de transição nesse momento, apoiar, né, tanto do lado da assistência como da educação para isso. E, embora o tempo, né, tenha melhorado muito isso, mas ainda se tem muito que avançar, né, nessa discussão. Eu acho que o que para nós hoje, da Secretaria Municipal de Educação, é um ponto nevrálgico. Se você pegar o atendimento hoje na educação de 0 a 3 na cidade de São Paulo, eu acho que os últimos números não contam mais ou menos de 80% do atendimento de 0 a 3 sendo realizado através de parcerias. Bom, se a gente tem hoje um atendimento de 0 a 3 anos, especificamente vinculado ao estabelecimento de parcerias, o tratamento que a Secretaria Municipal de Educação continua ofertando para essas organizações, para esses profissionais, tem que ser melhorado. Não é possível essa disparidade de salários, de tempo de trabalho. Um trabalha 6 horas, outro trabalha 8 horas relógio, tá? Com a turma. Não tem tempo de reunião, não tem tempo de formação, é só cobrar e colocar a criança para ser atendida. 1 hora isso vai estourar, porque a disparidade é absurda. O que um ganha e o que o outro ganha. E aí não se trata de reduzir o salário do outro. Precisa tomar esse cuidado, entendeu? Então, isso que a Federação está colocando, se veio de lá para cá, isso perdura e precisa ser definitivamente encarado. E o que vocês percebem? Tem duas coisas de tudo que vocês estavam falando que eu acho que era bem legal a gente pensar. Antes da gente pensar no futuro, vários de vocês falaram várias vezes que tinha até gostei da palavra expertise que tinha da assistência social, então não era uma questão só de ter o decreto manual, precisava, tanto é que Piedade está aqui, né? Precisava que as pessoas viessem porque elas vinham com software, né? Que tinham conhecimento, que não tinha como fazer, e várias vezes vocês foram dizendo isso. Aí nós fomos ouvindo coisas da educação, que a educação foi nos ensinando, na perspectiva de quem estava na assistência, e quem estava na educação falando, coisas que a assistência dizia que pareciam um absurdo, mas que depois iam fazendo sentido, e acho que até ironicamente hoje a gente até volta a algumas coisas.
Tanto é que a educação infantil hoje briga para não ter classe, fala que tem agrupamento, briga que não tem aluno, que tem criança. Então tem alguma coisa que é até um movimento histórico de parecer assim, a gente quer voltar aquilo lá e resgatar que aquilo era muito bom. Acho que até numa perspectiva histórica para perceber que é isso mesmo, não é tudo terra arrasada. E tinha coisa que já estava até superada lá na assistência social, que nós achamos que era super moderna na educação, e hoje a gente revendo uma perspectiva histórica tinha sentido, né? Destas coisas que vocês viram, que causavam estranhezas naquela época, né? Para hoje, o que vocês ainda acham que é um incômodo que ainda perdura, ou que não ficou muito bem resolvido, ou não, isso é legal, isso a gente acha que avançou, foi interessante, isso a gente perdeu, como você disse que tem algumas coisas que vocês conseguem perceber que vocês perderam. O que vocês acham desse processo, dessa coisa que seria mais significativa, o que vocês apontariam como uma das mais significativas? Eu acho que vou te dar um exemplo prático. Calendário. Calendário dentro da educação é uma coisa que norteia o trabalho da educação, da unidade educacional. E é uma coisa difícil da gente fazer avançar esse calendário para dentro da rede conveniada. Eu estou falando da rede conveniada na perspectiva de tirar ele como um serviço de emergência, ou de urgência ou fundamental. Primeiro, tratar a criança como sujeito. Tá? A creche, uma hora, pelo menos eu sei, uma hora, a creche foi uma briga da mãe trabalhadora, então era quase que exclusivamente para atender um pedido da mãe trabalhadora. Hoje, a creche é um direito subjetivo da criança. A mãe pode ter necessidade, mas não é por causa da mãe que você tem que dar a vaga. Você tem que dar a vaga para a criança, hoje. Como que você tem que dar a vaga para a criança, tratando como sujeito lá, se você trata diferentemente, do ponto de vista dos calendários, uma pessoa que tem 3 anos de um jeito e uma pessoa que tem 4 anos de outro jeito. Na formalidade, do jeito que acontece, como é que funciona. Isso eu estou falando da educação infantil, eu não estou nem me referindo ao ensino fundamental, eu estou falando da educação infantil mesmo. Passou de 3 anos para 4 anos, mudou. E muda completamente a forma de tratar, a forma de receber, a forma de despender dinheiro, de despender de recursos. Quem está na direção de creche sabe do que eu estou falando. Então, isso está longe de ser atendido. Isso é hoje. Por exemplo, ainda bem confirmar a questão da obrigatoriedade a partir dos 4 anos, desde 2016, né? É um ensino obrigatório e por conta disso parece que essa diferença ficou maior, né? Ficou pior, porque agora eu tenho que chamá-los aos 4 anos de alunos, que é o ensino obrigatório do país. Eu vejo a questão da passagem da rede conveniada como um avanço, da rede direta, desculpa. Um dos períodos que eu aprendi mais sobre trabalho em família, trabalho com grupos, trabalho em equipe, foi justamente numa creche que eu era pedagoga, a creche Geraldo de Arruda Penteado, na Capela do Socorro. E eu sempre tive para mim que eu trabalhei lá com profissionais de excelência e que, por questões de estrutura da própria assistência social, não tiveram acesso a uma formação específica. E eu sempre quis muito saber como elas estavam hoje. E há pouco tempo eu pude acompanhá-las, né, através de uma página e pude ver o avanço da proposta de trabalho, como aquelas pessoas se desenvolveram como pessoas. Então, eu, desse caso específico, tiro assim, uma experiência de sucesso. E interagindo com algumas creches de Campo Limpo, a gente percebe avanços muito significativos, né, na passagem da rede direta para cá. Eu já não percebo o mesmo avanço na rede conveniada, porque
eu sou formadora e eu acredito que a formação, ela não resolve todos os problemas da humanidade, mas ela abre possibilidades de crescimento profissional, de interação entre os indivíduos, que a rede conveniada ainda não está sendo privilegiada. Eu perdi a conta de quantos projetos nós desenvolvemos em educação infantil, né, para formação, corremos vários órgãos atrás dessa viabilização, fizemos pesquisas imensas para fazer com que isso desse certo e isso não deu certo. E já estou fora daqui há 15 anos e ainda não aconteceu. Acho que isso é algo que precisa de muito cuidado, né? Um olhar especial da educação para a capacitação dos trabalhadores da rede conveniada. A assistência social também, durante muito tempo, não pôde investir na capacitação dos trabalhadores do terceiro setor, né? Porque falava, daqui a pouco ele vai embora, vai para outro lugar, e daí que ele vai para outro lugar, né? Eu tenho que investir naquela pessoa agora, naquele momento, para aquela função, para beneficiar aquele usuário, aquela família, aquele território. Se eu pensar nisso, amanhã também todo investimento que tiveram em nós, né? Eu fiz 2 pós-graduações pagas pelo município, amanhã eu posso vender picolé, né? E esse dinheiro foi perdido? Acho que não, tá certo? Então, eu acho que a educação precisaria pensar com mais carinho na questão da formação da rede conveniada. E fazer isso sempre dialogando com as organizações. Tá? Então, de outro lado, não é de outro lado, é ao mesmo tempo. Não basta olhar só para o profissional que está atuando dentro do equipamento. Precisa pegar a organização e se dedicar a atender, a formar a organização. Não quer dizer que vai tutelar. Não estou falando para tutelar. Entendeu? A organização tem que chegar pronta aqui. Senão ela não serve para fazer parceria com a gente. É verdade. O que o Antônio falou é perfeito. Por outro lado, as coisas mudam tanto. Por exemplo, a introdução agora do marco regulatório é uma revolução na cabeça dessas pessoas. É na cabeça delas e é na cabeça também das pessoas que vão trabalhar com isso. A educação vai ter que se debruçar muito mais sobre isso, sobre como fazer isso funcionar. Não é brincadeira você introduzir figuras que não existiam para nós, para a educação. Gestor de parceria, uma comissão de avaliação e monitoramento, como é que vai se fazer isso? Não se pode pegar agora, porque vai ter, a educação agora terá essa obrigação formal, desse jeito, nesses moldes, e precisa ter cuidado como é que vai travar e como é que vai tratar com as organizações. Não é pegar todo mundo agora, até porque não dá para fazer isso, e colocar na parede. Precisa formar também essas pessoas. Você tem organizações aqui no Brasil que estão fazendo esse trabalho. A Caritas está correndo o Estado de São Paulo, o Brasil fazendo isso. A gente tem contato com gente da Caritas fazendo isso e precisa fazer mesmo. Agora, a educação, sabendo que tem íntima relação, é necessário que a educação tome para si também a responsabilidade, não de ter a responsabilidade de constituir a organização, mas de colaborar com a formação dessa organização. Porque você fazendo isso, como você está dizendo, isso reverte no tratamento da criança. Na contratação, na qualidade. Na qualidade dos profissionais, na contratação do profissional. É isso. Mas acho que é um pouco, resgatando de novo a história das creches. Quando você pensa no movimento social, que você pega, por exemplo, para trabalhar na creche, as pessoas da comunidade, você está criando ali um fortalecimento, não é individual, você está fortalecendo o território, coletivo. Porque você está favorecendo o coletivo. Empodera. Você empodera aquela região. Então, muitas pessoas tinham uma ideia equivocada disso, que era dar emprego para as pessoas. E aí, com a formação, aí veio. Então, nós tínhamos as paradas pedagógicas, tinha uma formação que era em serviço, que era levada pelos gestores, enfim, pela supervisão das regionais de SAS, mas era uma forma de ir trazendo a formação continuada para essas pessoas, primeiro PAGES, depois ADIs. Com a formação do ADI Magistério,
pessoas também vão se empoderando. Então, você começa a perceber no território um fortalecimento da região. Não é daquela unidade ou da pessoa só. Claro, você percebe o crescimento individual, mas você percebe o fortalecimento do território. Se a gente pensar da mesma forma com os convênios, é isso. Você não está, na verdade, favorecendo aquela entidade, aquela instituição, aquela parceria, como se não era privada, não vou investir. Mas deve investir, porque é o mesmo princípio. Você fortalecendo essas parcerias, você fortalece o território e você vai gerando, enfim, você vai disseminando esse conhecimento, você vai ampliando tudo isso. Então, eu acho que é mudar um pouco essa concepção mesmo e fundamentalmente, entender esta criança é da cidade. Né? Essa criança não é da rede conveniada, ela é da cidade. E sendo da cidade, ela é da nossa responsabilidade. Ela merece. Ela merece. A criança da rede direta merece tanto atendimento quanto a criança da rede conveniada. A criança é da cidade de São Paulo. A fila para atendimento é a mesma fila. Não existe uma fila para a rede direta e outra fila para a rede conveniada. Do jeito que a gente se entende, então, a vaga tem os mesmos benefícios e as mesmas dificuldades. Agora, do jeito que está, uma tem uma coisa, a outra tem outra coisa. Precisa diminuir essa diferença. E aí voltando um pouco para a questão... E só para completar, eu não estou dizendo que o trabalho que é feito na rede conveniada é de baixa qualidade. Eu estou dizendo que elas se esforçam para fazer o mesmo trabalho nas condições muito mais adversas. Isso é verdade. É isso. Isso é um fato. Nós temos registros de trabalhos e de projetos das conveniadas, são projetos de excelência. Então é exatamente isso, mas com condições muito mais difíceis do que a gente tem. Eu acho que isso tende a se agravar, porque as organizações contam com parceiros, né? Elas podem buscar outros recursos e com essa situação, essa conjuntura econômica, política, social que a gente está, elas têm reclamado que perderam parceiros. Com isso, a gente pode ter um agravamento dessa situação que o Antônio já pontuou, né? De falta de parceiros para formação, né? E eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande para a formação e também do gestor, da organização, porque várias vezes eu faço formação em regiões e o gerente do serviço fala: mas você não poderia fazer a formação para o presidente da ONG também? Porque ele não vai me deixar fazer isso. A sua ideia está muito libertária e ele não vai gostar, porque aí como é que faz? A pessoa vai ser autônoma, protagonista e ele perde o usuário? Exatamente, ele tem que sair do serviço. A gente não quer que a pessoa fique no serviço eternamente, né? É uma travessia, o serviço deveria ser, né, para aquela pessoa. Alguns serviços é uma travessia. Trabalho para um dia exatamente, né? A assistência social ela existe, tem um fim em si mesma, né? Mas a gente não tem a intenção de manter uma pessoa num serviço pela sua condição de pobreza, né? A gente quer garantir direitos, quer que ela desperte para a garantia de direitos. E se não tiver um alinhamento conceitual, uma harmonização, né, de saberes entre a organização, o serviço e o poder público, a gente não caminha. Nem na assistência, nem na educação. Vocês citaram algumas pessoas, algumas figuras, né? E eu não acabei falando, mas na revista a gente resolveu também fazer uma homenagem à professora Fúvia, né? E fico feliz porque vocês soltaram o nome dela, independente de ter falado disso, então sinal mesmo que foi uma pessoa bem emblemática. Quem escreve até o texto é a última orientanda dela, né? Que ela até orientou a menina ainda no hospital, né? A última orientação que ela dá é para a Renata que escreve o texto, né? Como que era, vocês até soltaram, né? Como que era esse contato, né? Além da professora Fúvia, deve ter tido outras pessoas que eram emblemáticas nisso, né?
Uma das primeiras Avenida. providências que a gente teve foi buscar pessoas, uma assessoria, para nos ajudar. Né? Porque, tá bom, temos aí um desafio enorme e, lógico, quem são as pessoas que na época e ainda hoje são referências na educação infantil? É a Maria Malta e a professora Fúvia. Né? Então, a professora Maria Malta era a nossa principal referência como se fala? De consultoria, e que ela ia trazendo pontualmente, se preciso, outras pessoas da área que tinham grandes experiências na educação infantil, em especial nas creches. E aí vem a professora Fúvia, que teve um trabalho interessantíssimo em Belo Horizonte, porque também a gente foi buscar experiências em outras cidades. Como que é a rede de educação infantil em outras cidades? Como que elas se organizam? Como que elas conseguiram avançar? E a professora Fúvia, eu lembro direitinho dela contar como que era a rede conveniada de creche, que era exclusivamente conveniada em Belo Horizonte, quanto ela era precária, como eles, ao longo de alguns anos de investimento e trazendo para a educação, eles conseguiram enfrentar. Né? E tinha a Lenira Haddad, a professora Zilma. A Zilma vem depois. Isso, né? A Zilma vem depois. Mas na época da transição, quem tinha esse acúmulo pessoal de creche? A Damares. A Damares, que era uma enfermeira que trabalhava com a questão da saúde. A Ana Cecília Sucupira. Nossa, eu lembro mais do que você, gente. Também. Chegou falando que não lembrava de nada. Foram mestres. Eu aprendi a frase fazeres e saberes com os colegas. E trabalhava há muito tempo com creche, não é? E que nós não tínhamos esse acúmulo. O que mais? A Damares, a Lenira, mais próximo era a Maria Malta, Maria porque Malta. ela era quinzenalmente conosco, sentava conosco e a gente... Era sistemático mais o trabalho com a Maria Malta, foi super importante. E ela chega a ajudar até na questão da legislação, Ana? Esse pessoal que vem... Tinha uma frase que era assim... Diretamente não. Fazia umas A colocações. gente levava ideias para a Ana e falava: Ana, socorro. Nós queremos fazer isso. Como faz? Como faz, né? Mas assim, diretamente não. Mas eu precisei ouvi-las também para poder ter elementos para ajudar a fazer a legislação. Eu não fiz isso sozinha, sempre em grupo. E das coisas que foram propostas, qual foi a mais difícil para você? O que você achou que era mais complicado para colocar no... Porque depois que está escrito é uma coisa da gente falar, mas como... Não, eu fui bem subsidiada com o plano de integração das creches. Esse plano foi aprovado pelo Conselho, né, no primeiro momento, tem um parecer de 2001 que o aprova, e depois saiu num comunicado da Secretaria dando todos os passos. Então, diante com esses subsídios, nós pudemos trabalhar mais fácil com relação à legislação. Mas sempre vinha já da antiga DOT Educação Infantil, o conteúdo, né? Então a gente tinha que só formalizar e as equipes, né, de transição. A Ana acompanhou todo o processo de transformação dos cargos da rede direta, né, para cá. Foi um trabalho em 3 pessoas, né? Vocês estavam na equipe e analisaram currículo por currículo. Foi um trabalho. A história das caixas? O curso de formação em nível médio, primeiro, formação das ADIs, elas vieram e nós tivemos todas as situações possíveis, porque nós tínhamos ADIs com ensino fundamental, algumas incompleto, né, escapou, e outras com ensino médio, e o curso precisou se balizar nisto aí, que é o que fazer com esse pessoal que precisava, pela LDB, de uma formação, de uma habilitação profissional para ganhar o título de professor. Né? Essa transformação depois feita por uma lei municipal,
Foi feita só depois que terminou o curso. E esse curso teve, é o que a Cristina está falando aí, nós tivemos muito problema porque as pessoas chegaram com documentos que nem sempre eram verdadeiros, né? Daí precisamos correr atrás do prejuízo. Quantas ligações eu... Corre aqui! Aí atravessava o prédio para a gente conversar, né? Ver o que a gente podia fazer. Mas foi um trabalho delas gigantesco. Na questão formal, a escola que ficou encarregada de expedir os diplomas foi o Antônio Sampaio, que pertence à Igreja Sanã Tremembé. Eu passei semanas lá para conferir texto por texto, porque tinha diplomas certificados do Ceará, o Paraná tinha uma escola que expande uma quantidade grande de certificados que não eram reais. Eles precisaram voltar a Curitiba para fazer as provas, para fazer jus ao certificado, porque a escola não tinha autorização e eles apresentaram para nós um certificado, alguns ingenuamente, outros a gente não sabe dizer, mas entregaram uns documentos que não eram verdadeiros, né? Nós tivemos que trabalhar em cima disso também. Além do curso todo, né? E é importante também dizer que, assim, quando nós fizemos o primeiro termo de convênio, que a secretária chamou, falou que pode fazer, eu e a Ana sentamos, né, com a professora Cida Castro, durante semanas, né, até a gente criar um termo de convênio. E foi interessante porque as experiências que deram errado na assistência social, nós consertamos aqui. Então a educação teve uma portaria e um termo de convênio impecável. E isso foi, acho que, um dos grandes facilitadores do processo de integração da rede conveniada, né? Como eu falei, ninguém vai saber se é verdade, se não é, então vamos colocar aqui para dar certo. A nossa intenção era fazer dar certo, né? Tentar criar uma coisa menos policialesca possível, né, nos termos de convênio, e o mais justo para quem faz a supervisão e para quem assina o termo. Então, esse primeiro termo, eu acho que ele foi um dos grandes avanços também dessa... É legal, vinha com a perspectiva de não trazer os equívocos que sabiam que já iriam acontecer, né? E vocês trataram, a Cristina mais especificamente, mas eu queria que vocês tivessem isso para falar de cada um, a emoção, tanto é que um dos textos também vai falar disso, tem até um diálogo mesmo, da professora que se diz emocionada, a profissional que vai virar professora. Só que é tão interessante que no trecho que o autor colocou, ela diz que está esperando o certificado, porque ela precisa, na verdade, do certificado, né? Daí a pessoa, mas você já não é, fala assim, mas aí vai estar no papel, tipo, vai estar escrito de verdade 100% que aí eu sou professora, né? Como que foi isso, né? Porque eram bastante pessoas. Você sabe o número exato, como você dizer? A primeira turma, 800, o quebradinho não lembro, mas 800 e pouco, depois 1.200 na segunda turma, que é a turma que já tinha ensino médio. Então são 2.000 pessoas, é um acumulado de pessoas, né? Bastante pessoas. É 880, né? E nós acompanhamos a capacitação também, né? Que acompanhamos. Foi com... eu fui Zona Foi com a Leste, Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini foi feita. Aí tinha a professora Zilma já estava no grupo da Vanzolini, contratada pela Vanzolini. Não, sem dúvida. Foi acho que assim, nós, na verdade, eu não sei falar por mim, eu acho que durante o processo a gente não tinha muito. A gente foi fazendo tanta coisa que a gente não tinha dimensão do que é que a gente estava fazendo. O quanto isso ia ficar, né, para a história. O ano passado eu participei aqui de um projeto muito legal da Multimeios, que é o registro da história oral. E aí eles chamam e fazem perguntas, eu não tinha ideia. E sentei, conversei. Conforme eu fui falando, tudo que a gente fez, né, na vida, né, profissional, e em especial a transição, eu me dei conta, né, de que, puxa, isso foi uma coisa muito grande, que teve um impacto grande na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e nós fizemos história na rede municipal.
Isso é muito impactante, né? E ainda me pega um momento de vida que acho que estamos quase todos se aposentando ou já aposentados. É emocionante. Eu falo, meu, fiz alguma coisa, porque eu sempre falava para meus filhos, olha, não passa sua vida em branco, pelo amor de Deus, negócio, o cara morre e não faz falta no mundo, né? E aí você olha e fala, não, vão lembrar de mim nas creches, pela transição de creche, vão lembrar de mim. Que isso foi dado de bandeja para nós, né? No sentido que assim, quando passaram o trabalho para nós, quem passou, eu acho que tinha dimensão, que era uma pessoa muito experiente, mas nós não tínhamos, né? E aí depois foi fazendo, foi tomando um vulto, isso repercutiu em tanta gente durante tanto tempo, que parando hoje para ver isso é muito, lógico que é muito emocionante. E você sabe que assim, eles tiveram um esforço muito grande, o Antônio e a Elisa, de formar essas comissões regionais e para trazer a assistência social para cá. Porque de início a secretária da época não permitiu que viesse ninguém para cá. Ninguém. Era assim, vocês fazem, se tiveram tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, nos consulte. E não teria a mínima condição, né, da gente fazer isso sem as duas partes estarem envolvidas. Não, e que a gente tinha humildade, acho que a gente tinha essa humildade de dizer, isso não é a nossa expertise, a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe fazer convênio, a gente não sabe fazer compra para coisa dos itens de creche, a gente não sabe. Né? Mas o pessoal da educação é ousado, porque assim, o Antônio falava, fica meio de prontidão que qualquer hora vai sair. E saiu não da minha secretária. E eu lembro que a secretária atual, a secretária que estava aqui, falou assim, olha, a sua secretária não vai deixar você ir, mas faz uma coisa, pega todas as suas coisas aí, meu carro tá lá embaixo e a gente vê o que faz. Aí eu peguei as minhas coisas, entrei no carro dela e eu vim pra cá. E isso foi assim, foi ficando, a minha folha de ponto vinha pra cá, né? Até que se formalizou isso, né? E acabei ficando 4 anos e meio. Né? Aí teve um dia que eu lembro que eu fui pra DOT e falei, gente, eu tô indo embora, vou voltar. A Yara, não, você vem pra cá. E aí eu peguei minhas coisas de lá e vim pra cá. E era tudo muito assim, as pessoas bancavam isso, né? Eu achei muito legal. Porque oficialmente a gente estava fazendo a transição, né? Mas ele estava lá ainda. Eu nunca fui igual a Piedade, que veio mesmo, né? Você veio por empréstimo, não é? Por empréstimo, nós viemos emprestadas, né? Meio fugidas. Mas é uma briga. Nós queríamos, nós estamos trazendo 500 equipamentos, não sei quantas crianças, e as pessoas? Como? Quem está na creche vem junto, sim, tá bom. E da estrutura, né? Quem que vem? A gente tem que aprender com essas pessoas. E foi uma briga de osso de carne. E quantos acabaram vindo? Também tinha gente que não queria vir. Isso. Duas pessoas gente que não queria vir. Não, acho que no total deram umas 30. Não, mas aqui no gabinete veio a Luísa e eu. E mas nas áreas, cada sala foi obrigada a liberar uma. Duas por sala. Mas as pessoas não queriam vir. Mas para você ter ideia, a Secretaria, se não me engano, na época, a assistência tinha, acho que 13 mil funcionários. Total. Tá? Quando terminou essa passagem, eles ficaram com 2 mil funcionários. Eles perderam 11 mil funcionários de uma hora para outra. Na virada, assim, entendeu? Então, por isso que tem essa coisa. Tinha muita gente que não queria ver, não queria vir. Então, agora, o evento, assim, que eu passei tensão e me senti muito aliviado quando terminou, foi aquela loucura que a gente fez no AMB. Aquilo foi botar 3 mil, né? 3 mil ADI e garantir que as 3 mil aplaudissem a Dona Marta. Que foi uma garantia mesmo. Não era? Porque tinha que garantir isso. Você não podia levar a Dona Marta para ser vaiada. E era perto da eleição, lembra? Eu estava encaminhando para isso. Eu lembro. Então, e olha, sem nenhuma elas foram de condição, ônibus, caravanas e caravanas de funcionários. Sem condição. Chegou numa hora que elas começaram a pedir água, porque não tinha água.
para elas. E vocês 3 queriam mil palmas. pessoas tratadas a soco, porque vieram de ônibus das regiões, a gente não tinha um copo de água para dar, não demos um cafezinho e quando terminou a plateia aplaude a marca, porque ela faz um discurso lá que concretizou a tradição, entendeu? Então aquele evento eu, descarreguei, entendeu? Porque aquilo foi tenso, aquilo foi... Mas eu acho que é isso que marca, né? É que para as pessoas, né, para as ADIs, era uma coisa tão importante, muito mais do que o conteúdo que elas aprendiam na formação, mas a valorização, né, o empoderamento, que era isso, era o status de professor, né? Era o reconhecimento dos anos trabalhados, reconhecido como o exercício da educação, aí efetivado com a passagem por uma secretaria e com o nome, a titulação de professor. Né? Então, acho que isso, eu fui professora do ADI, enfim, comecei na assistência, hoje estou na educação. É maravilhoso de ver, né? Então, era muito bonito de ver a emoção com que elas iam ir trabalhando o dia inteiro, iam à noite para a formação, né? E faziam as suas atividades, super estavam, sacrificadíssimo. e era um movimento, e era com uma satisfação, né? Pessoas aprendendo a se organizar com aquele material, né? Com o lápis, com o caderno, era todo um mecanismo. Eu lembro né? da Patrícia fazendo TCC, fazendo né? TCC, sofrido. A minha passagem também foi sofrida. Diretora de equipamento social, diretora de escola e trabalhando em DOT, então foi fácil. Essa mesma... E acho que, e aí, pessoalmente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na escola particular e depois na assistência e hoje na educação. E hoje a satisfação de saber que hoje a educação, pode parecer termo, mas não é, de fato é com verdade que eu falo isso. Hoje a escola pública não deve nada, né, à rede particular, né, com todo esse investimento e com todo esse, né, com esses profissionais, com todo o investimento na formação. Precisa mais, com certeza, né, mas como essa, eu tenho uma super satisfação de estar, né, de ter feito parte desse processo, e acho que a gente fez história mesmo, né, com essa transição toda, enfim. Um desdobramento disso daqui, que elas teve um período que eu saí da secretaria. E para a escola onde fui, tinha uma turma. Eu me lembro bem de uma. Não sei se foram 2 turmas lá, de formação de ADI. À noite. Era polo. Era polo. A escola era polo. Escola polo. Era escola polo. Então eu as recebia lá e vinha material, e elas vinham com fome. Então tinha lá uma restrição dentro da secretaria que eles não poderiam comer, não podiam dar lanche. Assim, alguém está vendo nessa hora da noite quem está comendo e quem não está comendo? Porque funcionava a EJA à noite na escola. Então, pelo amor de Deus, então, eu me lembro disso lá com as meninas, e tinha uns 2, 3 meninos lá no meio, mas a maioria era mulheres. O que eu me lembro são 4. Um pouco, né, das necessidades relacionadas às combinadas. Acho que realmente a gente sabe disso, né, que é um desafio que a gente tem, que a gente até falou um pouco antes de todas chegarem, que a gente tem essa atenção. A gente está conversando com o pessoal do jurídico, mas ainda é, nesse momento, uma conversa interna. Mas, além disso, quais são outras possibilidades? Vislumbra-se alguma coisa de futuro? Daqui a 15 anos, qual é a conversa? Aí eu não vou lembrar de nada mais, né, gente? Porque já não lembro agora. Já vai ter a gravação para te ajudar a recordar a memória. A gente te mostra o vídeo de que você falou assim. Agora eu me lembro de você chegando aqui. Lembra mesmo, Antônio? Juro por Deus. Nossa, eu lembro do dia que eu fui embora. Eu lembro de você chegando aqui. Você falou assim, estou chegando aqui. Tô chegando.
E cheguei chegando. Então, falando um pouquinho, só para lembrar uma fala da Piedade, que muita gente não quis vir mesmo, né, para cá. Eu lembro que encontrei uma funcionária e perguntei, quando você vem? Ela, não tenho roupa para trabalhar na educação, não tenho colar, não tenho brinco, não tenho esse monte de coisa, porque elas são muito arrumadinhas. Colar de bola. Colar de bola, entendeu? Aí você chega, sabe? E eu falei, não, mas a educação, então tinha muito daquilo, é muito distante de mim, educação é corporativista, e uma supervisora é uma ministra, né, encarnada, então, e por outro lado, a ciência social começou a ficar muito legal, porque nós começamos a entrar no eixo da política. A política da ciência social, ela é apaixonante para quem trabalha com ela. Então, essa proposta que a professora Laís Sposati trouxe na época, de, né, reordenamento da secretaria, foi apaixonante. Para mim foi uma decisão muito difícil ficar aqui e abrir mão da segurança que eu estava, né, que era da defesa de direitos. Então, muitas pessoas quiseram permanecer até para vivenciar esse novo momento da assistência. E outras porque tinham receio mesmo e não tinham colar de bola para usar. Mas o que você acha que seria interessante como futuro? Eu acho que não deixar essa história morrer, né, da transição, porque ela foi um trabalho muito grande, gente. Assim, quem está fora desse processo, que só, né, sentiu os efeitos aí da bomba atômica, não sabe. A gente estava aqui de manhã trabalhando, de repente alguém ligava, né? Vocês precisam representar a secretária num evento com o Simbifir, que é o sindicato patronal das organizações. E a gente era massacrado nesses eventos, né? Precisa em outro falar de tal coisa. Então, era muito dinâmico. Tem um grupo de organizações aqui na porta, tem um grupo de mães com panela, então tinha de tudo. E a comissão era, né, o que estava legalmente designado para responder por isso. Então, eu não gostaria que essa história se perdesse, né? Eu acho que é muito importante, porque ela ficou parte da assistência, da educação, e na assistência eu percebo que ela já se perdeu. A gente só lembra disso como sendo, agora a gente voltou, né, para os nossos eixos de trabalho, da assistência. E eu acho que é importante, porque vocês receberam, né, a rede direta e conveniada. Então, eu acho importante relatar essa história para que as pessoas se sintam também protagonistas, não só a gente, porque ela teve inúmeros atores que não foram ouvidos aqui, até por uma questão de logística, pessoas que têm contribuições incríveis para dar desse processo, né, de transição. Precisa lembrar um pouquinho também que nós somos uma Câmara Municipal, quantas vezes? Ser vaiada, nós já saímos com vaia, com tomate. Assim, uma coisa bem complicada, né? Sempre tinha um vereador à frente para 1, 2, e as organizações querendo as nossas respostas, que nem sempre a gente tinha, né? Naquele momento não dava para responder tudo. Mas falando em futuro, vamos falar que bom, eu vejo uma rede quase que exclusivamente conveniada. Eu acho que esse não, é um caminho que não tem volta, né? Só vai expandir. Eu vejo as crianças da cidade de 0 a 3 plenamente atendidas, e eu quero ver uma rede conveniada não tão díspare da rede direta, ou não tão díspare entre si. Eu acho que mais do que ser diferente da rede direta, ela é muito diferente entre si, né? Eu vejo daqui 15 anos unidades com estruturas físicas melhores. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles da rede conveniada, é a estrutura física, tá instalado em lugares com condições mais adequadas para o atendimento da faixa etária. Não sou uma pessoa que tem visão que isso é o padrão Suíça, né? Eu sou daquelas que acham que assim, temos que conviver e viver e adequar com aquilo que a gente tem, de melhor possível, né? Mas aquilo que a gente tem, até porque a gente vê em outros países que as pessoas, as creches não são em condições que a gente fica idealizando. Tem prédio sim, tem lugar que você fala como está aqui, mas
que as pessoas recriam os espaços e criam trabalhos muito bons ali dentro. Eu vejo uma rede conveniada, uma rede de educação infantil com os professores, com jornadas mais compatíveis com o que nós temos hoje na rede direta, que tenham condição de ter o seu tempo de trabalho, de planejamento, de organização, e vejo uma rede direta não mais com um educador só por sala, né? Com 2 educadores para dividir o período de... Eu acho que seria um upgrade imenso, um salto imenso, a gente ter não um professor só durante 8 horas. Eu acho que a rede direta já tem, né? A rede direta já são 2, né? Sim, tu fala conveniado. Eu concordo com a Elisa, Gentô, mas eu acho que eu insisto nessa coisa com quem você se relaciona. Você se relaciona para atender as crianças com as organizações, com as organizações da sociedade civil, e que agora, oficialmente, foi apontado uma série de características que a tendência é a gente ir caminhando para solidificação e melhora dessas organizações. Questões de transparência, agora não é mais eu quero ser, não, agora você será. Isso não está mais, ninguém está te perguntando mais. As vinculações de conta bancária com as reservas e os repasses são muito, muito, muito claros agora. Mesmo que você tenha colaboração de terceiros, aquilo que o poder público está dispensando, isso está muito claro. E eu estou vendo muitas organizações que estão se adequando e que estão caminhando para melhor. E é com esse caminhar para melhor que eu vejo no futuro que isso pode reverter para uma qualidade melhor no atendimento da criança de 0 a 3. Porque se quem está pensando lá na organização não quer caminhar também, ele não se importa com o educador que está lá no equipamento. Ele não se importa. O educador está lá, para ele é aquilo ali, entendeu? Então, agora, se essas organizações, e eu tenho visto muita gente trabalhando na formação dessas organizações, esclarecendo essas organizações das obrigações formais dela. Não é só receber o dinheiro. Ela tem que receber, recebe o repasse, vem o repasse, mas aquilo tem que ser muito transparente agora. Porque isso agora está dado. Não é mais assim, não, eu sou honesto. Ninguém está te perguntando isso. Eu quero papel e eu quero ver como é que isso está sendo aplicado dentro da unidade. Então, isso é obra do marco regulatório. Eu acho que isso vai fazer uma depuração. Isso vai ajudar o poder público também a depurar as organizações que não prestam bons serviços. Eu concordo com o Antônio. Eu vejo, assim como a Elisa falou também, que é um caminho sem volta, né? Hoje já a grande maioria das crianças são atendidas na rede conveniada, e com essa nova legislação que está aí, que é o marco regulatório, elas vão ser obrigadas a se qualificar, né? Realmente não basta ser honesto, ele tem que fazer o bom uso do recurso que ele recebe, e o bom uso significa atingir suas metas e fazer um bom atendimento para a criança que está lá sendo atendida por eles. Então eu vejo que isso vai trazer sim uma melhora, vai refletir num bom trabalho, na melhor qualificação dos profissionais que eles têm e atendimento à população vai melhorar. Eu espero que a portaria que autoriza o funcionamento das instituições não fique só no papel, que de fato as unidades passem a ser uma unidade educacional. Porque para que elas tenham a característica de unidade educacional é publicada uma portaria que autoriza como tal. Mas
a gente sabe que muitas vezes tem ficado no papel. Então, que de fato elas venham a ser unidades educacionais que prestem serviço. É o que eu espero. Eu espero que, por exemplo, essa questão do acompanhamento, né, da qualidade. E eu me lembro muito bem de parceiras, eu nunca fui supervisora, mas trabalhei com muitas supervisoras, mas que elas se negavam a fazer acompanhamento das conveniadas. Eu trabalhei uma época na André Butantan, justamente no setor de regulamentação das escolas particulares. E muitas vezes quem ia, a maioria das vezes, fazia a vistoria, acompanhar, era eu. Né? Poucas supervisoras, claro que até hoje nós temos um número muito pequeno, muito menor de supervisor do que a realidade demanda, isso é uma verdade, né? Tanto das diretas como as indiretas, etc. Mas assim, eu gostaria, né, que se a gente tivesse por parte da educação esse acompanhamento mesmo das supervisores mais efetivos, que eu acho que precisa, entendeu? Acho que a gente falou muito, né, do passado, mas assim, eram situações, eram condições muito difíceis. Então hoje a gente tem um grande avanço, a gente tem a informatização, né, tanto da parte administrativa quanto da pedagógica. Eu acho que a gente tem material que a gente fazia sem material, a gente tem, apesar de não serem as adequadas, mas uma estrutura física muito melhor do que a gente tinha, né? A verba direta na escola, que dá a condição do gestor administrar essa verba com todos esses critérios, mas trazendo sempre com uma perspectiva no pedagógico dessa verba pública. Então são melhoras. Então acho que o que eu desejo para o futuro é isso, que eu quero daqui, não há 15 anos, não, daqui talvez ano que vem, o próximo ano, não daqui a 15 anos, eu gostaria, na verdade, que essa questão da valorização profissional do SEI, ela fosse cuidada, né? A hora relógio ela acabasse, que a gente pudesse trabalhar com uma condição mais igual, né? Das EMEIs, das EMEFs, como um profissional valorizado, o tempo de formação, né? A oferta de formação continuada, que eu acho que isso tem, mas eu acho que ela, uma rede tão grande, ela precisa de mais, né? E que essa criança seja de fato vista pela cidade, a criança da cidade de São Paulo e não desta rede ou daquela rede, ou deste ou daquele. Né? Acho que é isso que eu não quero mesmo os 15 anos, quero poder falar daqui a um ano. Fala, acho que a Ana tocou, mas acho que eu quero deixar explícito que as outras secretarias, que a Secretaria Municipal de Educação é obrigada a se relacionar, que ela tenha um olhar educativo com a autorização do equipamento, que muitas vezes a organização bate lá na porta da subprefeitura e nem ao menos é atendida. Então ela não consegue regularizar a vida dela. Porque se aquela secretaria não atende, não orienta, não ajuda, nós não vamos conseguir resolver o problema educacional. Então a gente depende de outras secretarias. Não é só da Secretaria de Educação e não é só a interação com a assistência. Tem outras secretarias, eu estou me referindo particularmente com autorização, porque isto aqui nesta cidade é calamitoso, para não dizer outra coisa. Gente, queria muito agradecê-los. Eu queria só falar uma palavrinha. Duas. O educar e o cuidar, a história é comprida, né? Até o Conselho Nacional deu um espaço para o cuidar e o educar, que colocou numa resolução, a resolução 4 de 2010, que fala que o cuidar e o educar é um compromisso da educação básica, ou seja, da educação infantil até o ensino médio. Está um artigo lá.